Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar no comportamento humano que é super comum, mas que, se a gente para pensar, é bem intrigante. Porque às vezes a gente simplesmente resiste a uma mudança para melhor? Por que viramos as costas para a luz? E é uma resistência que parece não fazer sentido nenhum, né? Pensa bem, a oportunidade de melhorar, de se sentir mais feliz, tá bem ali. Mas parece que tem algo que trava, que impede de dar o passo. Então, essa é a pergunta-chave que a gente vai tentar desvendar aqui. Por que a gente se agarra tanto a uma escuridão que já conhece, mesmo quando a luz de algo novo, de uma possibilidade diferente, está brilhando logo ali, disponível? Ok, antes de mais nada, vamos deixar uma coisa bem clara. A gente não está falando aqui de nada místico, tá? A psicanálise mostra que isso é, na verdade, um processo psicológico. É uma resistência que acontece lá no nosso inconsciente. E a primeira camada, para a gente entender isso, já nos leva para uma ideia bem forte. A de que existe, olha só, um investimento inconsciente na nossa própria dor. Pode parecer um absurdo falar isso, né? Mas a mente, de forma inconsciente, tem um verdadeiro compromisso com a negatividade. É como se ela se dedicasse a manter certas crenças de pé, não importa o quanto elas causem sofrimento. E na prática, como é que isso soa? Bom, são aquelas verdades internas que, nossa, muita gente vai reconhecer na hora. Coisas como, eu não sou bom o suficiente, ou pra mim nada nunca dá certo. E o problema é que essas crenças acabam virando a base de como a gente enxerga tudo. Mas por quê, né? Por que isso acontece? É que a mente humana, muitas vezes, vai preferir a certeza de uma dor que já é conhecida do que a incerteza de algo novo, de algo desconhecido. Aquele território familiar, mesmo que seja ruim, acaba trazendo uma sensação estranha, mas real, de segurança. Beleza. Mas como é que a mente consegue construir e manter esse investimento todo na negatividade? Bom, o mecanismo por trás disso funciona mais ou menos como um espelho que distorce a realidade. A gente tende a pensar que a nossa mente é uma janela limpinha para a realidade, né? Mas não é bem assim. Na verdade, ela é um filtro superativo. Ela pega o que a gente percebe do mundo e organiza tudo de um jeito que confirme aquelas crenças que já estão lá dentro. E isso cria um ciclo vicioso, sabe? Um ciclo que se alimenta sozinho. Funciona assim. Primeiro, tem uma ferida interna. Pode ser um medo, uma sensação de falta. Depois, essa ferida é projetada no mundo lá fora. E aí, o que acontece? O mundo parece que devolve exatamente a confirmação daquela ferida, daquela crença original. Isso acaba criando um abismo, uma diferença gigante entre dois tipos de realidade. De um lado, a gente tem a realidade objetiva, aquilo que de fato está acontecendo. E do outro, a realidade percebida, que são os mesmíssimos eventos, só que vistos através da lente das nossas feridas, das nossas crenças negativas. E tudo isso nos leva finalmente ao centro da questão, a barreira definitiva para a mudança, a história de dor que o nosso ego vive contando. E é aqui que a análise fica ainda mais profunda, com a pergunta que é bem provocadora. Qual é o preço final a se pagar para finalmente conseguir enxergar a luz? A resposta é bem direta e bem impactante. O preço é abrir mão de quem a gente acha que é. É isso. Uma mudança positiva pode ser vista lá no fundo como uma ameaça à nossa própria identidade. Mas que identidade é essa, afinal? Muitas vezes, é uma identidade construída em cima da dor, da identificação com o sofrimento, da crença de que o corpo é limitado, daquela velha história de que somos fracos. O ego resiste com unhas e dentes à luz, porque a luz ameaça dissolver toda essa mentira estrutural de que somos seres separados e cheios de limitações. Ok, agora que a gente já entendeu um pouco melhor as causas por trás disso tudo, podemos começar a olhar para essa resistência de um jeito diferente, a reformular o que ela realmente significa. Resumindo, a ópera. A resistência não é porque falta luz ou oportunidade lá fora, no mundo. Não é isso. A resistência é, na sua essência, uma percepção distorcida, aqui dentro. Ou seja, no fundo, é uma escolha, mesmo que seja inconsciente, é uma escolha de continuar olhando para o escuro. E por que alguém faria isso? Para validar uma autoimagem que se acostumou, que se apegou ao sofrimento, uma identidade que se define por ele. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que é bem poderosa. Se a nossa realidade é de fato um espelho da nossa mente, a grande questão que fica no ar é:
qual reflexo está sendo escolhido.